Seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é bom, hein? É bom. É difícil eu pegar e falar de algo que eu faço que eu considere bom, mas esse vídeo aqui vai ficar muito bom. E eu vou fazer esse vídeo por causa de um comentário de um inscrito aqui do canal, que eu não sei qual loja que eu fiz um vídeo e comentou, bom é o Sonda, que tem 1 bilhão de caixa. Eu peguei e falei, cara, vou investigar isso aí mesmo. Vamos ver se o Sonda tem 1 bilhão de caixa mesmo. Cara, e no comentário, esse inscrito, se ele tá assistindo de novo esse vídeo, eu não lembro, que tá nos vídeos lá pra trás. Senão eu colocava aqui na tela o comentário dele. Ele fala, tem 1 bi de caixa e não tem dívida, ele fala isso, e é o único que divulga sem ser capital aberto, como Mateus, Pão de Açúcar e Açaí, e antes era o Carrefour também, junto com o Atacadão, divulgava os números, né? E é um dos únicos que divulga o balanço, a DRE, os próprios números. E não é que é verdade o que esse cara falou, e eu vou pôr na tela aqui já. O Sonda divulga todos os números, né? O Sonda Supermercados, 45 lojas, a grande maioria aqui em São Paulo, faturamento de 5,2 bi. No ranking da Abras está divulgado 5,8 bi, mas eu vou explicar a diferença, tá? Em 45 lojas. E aí eu vim procurar, achei o balanço, né, as demonstrações financeiras do Sonda, e cara, vamos fazer esse baita vídeo que você vai descobrir algumas coisas interessantes. Interessante aqui do Sonda, que é uma baita rede, a rede antiga aqui em São Paulo. Tinha uma lá onde eu morava, no Itaim Paulista, na Marechal Tito, tem até hoje. E ela foi vendida recentemente, o Sonda foi vendido para um fundo, uma venda bilionária. Cara, e os caras é parrudo mesmo. Então, nas demonstrações, diz mesmo que os caras encerrou 2023 com mais de 1 bilhão em caixa, com 45 lojas e 0 endividamento. Não tem um realzinho emprestado de banco. Não tem uma alavancagem. Cara, é surreal os números dos caras. Surreal. E para quem não sabe, o Sonda, um dos fundadores é o seu Delcir Sonda. E quem era o seu Delcir Sonda? Ele era dono da DIS. Ele é fanático por futebol, ele é torcedor do Inter, ele é gaúcho, né? O Sonda, os fundadores, por mais que tenham muitas lojas em São Paulo, os fundadores são gaúchos, do Rio Grande do Sul. E ele era fanático, torcedor do Inter fanático. E ele entrou para o mundo do futebol, empresariando jogadores de futebol. Inclusive, ele era um dos donos do Neymar, do Ganso, se eu não me engano, Alexandre Pato. Ele trouxe o D'Alessandro para o Inter. Enfim, tem muitos jogadores importantes que o Sonda era dono. Ele chegou a ter mais de 50 atletas no Brasil, entre renomados e que estavam para estourar. Então, um outro negócio dele era agenciar jogadores. Mas ele meio que desistiu e desanimou depois do Neymar. Porque o pai do Neymar meio que deu um chapéu, tanto no seu Delcir quanto no Santos, quando fez a venda para o Barcelona por fora. E aí ele tinha parte do passe do Neymar e só constou a venda por dentro. E aí o pai do Neymar levou uma grana milionária por fora. E aí ele desgostou do futebol, porque ele investiu no moleque, o moleque estava na base e esperava a grande venda para ganhar o dinheiro. E aí tem uma série depois, vocês vão aqui no YouTube, onde conta toda essa história, e até tá aqui na internet, virou caso de justiça, o seu Delcir processou o Neymar, a família do Neymar, a empresa que agenciava o Neymar. Cara, deu muito problema, e aí ele desanimou do futebol. Então ele é um senhor hoje que tem mais de 70 anos, e venderam as lojas, né? A família vendeu a loja esse ano. E eu vou abrir a notícia da venda da loja também. E vamos lá, vamos ver esse vídeo. Antes disso, grande evento presencial agora em março, 19, 20 e 21. Ainda estamos com valor promocional, certo? Até o fim de dezembro. E, cara, vai ser um evento incrível, incrível. Eu vou falar uma coisa, um vídeo desse é mais rico do que muita palestra de qualquer evento por aí. Então, para você ver o nível do jogo que nós jogamos, que é o que será nosso evento presencial, é um nível muito alto, com palestrantes muito competentes, muito experientes. E, por exemplo, vai estar o Wagner lá. Quem conhece o Wagner? Anos, décadas de experiência em supermercado, trabalhou com a Abílio Diniz, trabalhou no Carrefour. Vai estar o Marcelo Martins, o Arisson, enfim,
todo o meu time lá. Será um evento extraordinário, com visitas técnicas. Link do WhatsApp aqui, é só chamar. Lembrando que nós temos também uma agência de marketing e vendas. Se você quer vender mais, saber as principais estratégias das grandes redes, está aqui conosco na nossa agência. E também tem o nosso parceiro de contabilidade, que é a FGF, Reforma Tributária logo aí. Se você quer estar preparado para passar tranquilo a reforma tributária, super indico a FGF, tem o link do WhatsApp aqui. Agora, vamos para esse conteúdo. Esse conteúdo é o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer. Lembra? Eu sou conforme, eu sou um cara de dados, eu sou um cara de lógica, eu sou um cara de números e eu sou chato comigo mesmo nesse lance de produzir conteúdo. Inclusive, eu vou dar uma notícia aqui para vocês que pode ser não tão boa, mas não olhe por esse lado. Os podcasts eu só vou voltar agora no ano que vem. Soltamos o último ontem com a Fernanda Dalben, um baita podcast. E aí eu vou fazer podcast por temporada. Não é fácil ter a rotina de gravar podcast toda quarta-feira. Porque não é fácil encaixar a agenda de todo mundo. Eu tenho que ir para São Paulo, passar o dia lá, encaixar a agenda de 4 pessoas que nós vamos entrevistar. Então eu vou fazer por temporada. Fechei os participantes, gravo 10 seguido e solto 10, sem ter o que tem que ter toda quarta-feira. Não é fácil para nós encaixar essa logística. Eu não moro na capital, eu moro aproximadamente 2 horas da capital. E eu mudei meu estúdio para São Paulo para ficar mais fácil encontrar convidados bons, que eu sou chato, bons, para sempre ter um podcast de muita relevância. Para você ter uma ideia, o podcast da Fernanda Dalben, eu fui lá em Campinas gravar. Fui lá até ela para gravar lá para ficar fácil. Então, se a partir da semana que vem eu não vai ter podcast por enquanto, quando tiver as temporadas eu vou avisar. Não é que o podcast acabou, ao contrário. Eu vou fazer quando tiver temporadas. Vamos fazer 10 grandes temporadas com 10 grandes nomes. Então, vai continuar tendo em 2026, mas por temporadas, não toda semana, porque a minha agenda é apertada. Não dá para tirar um dia para ficar lá em São Paulo e correndo atrás de agenda. Então, nós estamos tendo 7 vídeos por semana, certo? Contando com o podcast. Então, o podcast vai sair, eu vou pôr mais um vídeo de conteúdo como esse. Então, mas porém eu vou tirar o sábado e domingo. Não terá mais vídeo aqui no canal de sábado e domingo. É bom que dá tempo para você assistir todos da semana. Então nós vamos ter 5 vídeos semanais. De segunda a sexta, todo dia vai ter vídeo aqui no canal, todo dia. Porque eu quero ter tempo para estudar e preparar um vídeo de mais alto nível. Eu não gosto de gravar conteúdo por gravar. Eu não gosto de fazer podcast por fazer. Eu sou chato, então tem que ter extrema qualidade. E agora nós vamos ter 5 dias da semana com vídeo, sábado e domingo. Por enquanto, eu não tenho. Pode ser que depois eu mude de ideia e grave de sábado e domingo, mas por enquanto não, vai ser segunda a sexta. Então, sábado e domingo agora eu não vou subir. Vai ter vídeo hoje, amanhã, sexta-feira, depois segunda-feira, de segunda a quinta. Nós já estamos, quantos vídeos, Gabi, gravando seguido? 220 e poucos seguido eu tô gravando, certo? Mas não vou parar. 5, toda semana vai ter 5. E eu quero entregar esse nível de vídeo que eu vou entregar hoje aqui. Então chega de encher linguiça, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e prepare que esse vídeo ficou surreal. Vamos lá. O conteúdo do vídeo. Então, primeiro ponto, eu fui pesquisar, isso aí você pode pesquisar no Google, o balanço patrimonial do Sonda. E aí ele divulga, tá tudo isso aqui. Olha só o tanto de informação que tem nisso. Dá uma olhada. Olha que loucura de números. Isso aí é uma contabilidade muito bem organizada. Olha só o tanto de informação. Mas eu não vou parar para ficar lendo isso aqui com você aí, né? Então o que eu fiz? Eu extraí as informações principais e coloquei numa apresentação top como essa daí, ó. Análise executiva do Sonda Supermercados 2024. O 2025 eles vão soltar agora no final do ano. Então vamos lá, porque encerra em dezembro, né? 31 de dezembro encerra o período fiscal, aí eles emitem o balanço, a demonstração financeira. Então vamos lá. Análise executiva do Sonda Supermercado 2024. Uma análise profunda da performance financeira e operacional do 18º maior supermercado do Brasil, com foco em rentabilidade, produtividade e eficiência estratégica. Então o Sonda hoje ele é o 18º maior do Brasil. 18º, certo? Segundo o ranking da Abras. Vamos lá, segue, produção. Então, qual é o faturamento bruto? 5,2 bi. Faturamento anual 2024. 433 milhões por mês. Teve um crescimento mediante 2023 de 5,2%.
certo? Então, faturamento bruto, legal. Vamos lá, continua. Vamos lá, resiliência em cenário competitivo. Então, o volume de vendas, o crescimento foi de 5,2, demonstra a capacidade de atração e retenção de clientes, mesmo em ambiente altamente competitivo. Tipo assim, tá abrindo concorrente virado no geral em São Paulo, os caras tá firme e forte crescendo. Fluxo consistente, faturamento médio mensal de 433 milhões, indica operação estável e previsível ao longo do ano. Base sólida, esse volume de faturamento posiciona o Sonda como player relevante no mercado brasileiro de supermercado. Sim, beleza. Pode ir passando. Ele, 18ª posição dos maiores supermercados do Brasil, o Sonda ocupa a 18ª no ranking. Legal, essa posição reflete décadas de crescimento sustentável, expansão estratégica e capacidade de adaptação à mudança do mercado varejista alimentar brasileiro. Legal. Estrutura física e produtividade espacial. Espacial, a Gabi colocou uma palavra chique aí. Então vamos lá. Ele tem um total, nessas 45 lojas, de 107 mil metros de áreas de venda. E isso dá uma venda por metro quadrado anual de 48,5 e uma venda por metro quadrado mensal de 4,100 mil por metro quadrado. Então eles vendem de 4 mil por metro quadrado, que é um número muito bom, 4 mil por metro quadrado. Então é um bom supermercado, certo? Beleza? E fazer isso com 45 lojas, você tem que ser bom mesmo, entendeu? Ter uma loja dando 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil, é tranquilo. Agora, você repetir a receita do bolo numa expansão de 45, véio, não é fácil. Não é fácil. Pode apertar aí, produção. Aqui, ó. A venda por metro quadrado é um dos indicadores mais importantes de produtividade varejo alimentar. Reflete a eficiência do layout, do sortimento, da qualidade da distribuição dos produtos, da capacidade de converter espaço físico em receita. Os valores do Sonda indicam uma operação bem otimizada com alta densidade de venda por área. Total. Vamos lá, agora vamos ver a produtividade por colaborador. O Sonda tem 8.370 colaboradores, certo? Força de trabalho dedicada à operação das 45 lojas. Dá uma produtividade por ano de 620 mil por colaborador, mas vamos ver o por mês, que é a linguagem mais popular. 51.000,7 por colaborador, quase 52 mil por colaborador. Cara, isso é uma eficiência do caramba. Não é fácil, tanto é que alguns falam na internet 35 mil por colaborador. Eu falo há muito tempo que não é 35 mil. Por quê? Porque você tem que colocar sua régua no mais top. E há quanto tempo eu trago esses rankings aqui e você vê que as redes pica mesmo, as redes boas, é tudo assim, ó, 50. Então coloca como meta mínima aí 40. Mas olha a performance do Sonda, 50. Mas qual é o caminho para ter essa performance? Venda. Não está sobre enxugar, está sobre aprender a vender. Aprender a vender. Entendeu? Olha o Andorinha. O Andorinha tem mais de 1.000 colaboradores. Nossa, muita gente. A produtividade você baixa caramba. A produtividade bate 60. É sobre vendas. Produtividade de colaborador não está em reduzir e enxugar. Está em produzir vendas. Saber vender muito. Entendeu? Todas as estratégias de vendas que eu falo aqui, falei o ano inteiro aqui. Todos os pilares das vendas, tudo. Tem que aprender a vender, tem que aprender a chamar o cliente para a loja, tem que aprender a aumentar o ticket médio, tem que aprender a aumentar a recorrência, que é o que eu faço na nossa agência de marketing e vendas. É sobre vendas. Vamos lá, continua. Vamos lá, rede de lojas, densidade e maturidade. 45 lojas de operação, rede consolidada com estratégia de mercado-chave. Olha esse número, 9,6 milhões faturado por loja mês. Performance média mensal por unidade, indicando porte e maturidade operacional. Então, o Sonda, ele tem uma média de 9,6 milhões por mês. Vamos lá. Quando eu trago o ranking da Abras, eu tenho um vídeo aqui só do ranking da Abras, nós vamos ter redes que performam muito mais, mas a grande maioria performa menos que esse número, tá? Vamos falar do exemplo do BH, mas o BH tem mais de 200 lojas, chegando em 300. A média não chega a 5 milhões por loja, porque ele cresce demais e é muito difícil numa expansão gigantesca você manter esse nível de qualidade. Quem tem mais que isso? O Tausch. Tausch bate 24 milhões por loja, porém, tem só 11 lojas. Com menos lojas, é mais fácil manter a produtividade alta. Mas você abrir 45 lojas com uma produtividade de quase 10 milhões por loja é um número muito bom.
muito bom com 45 lojas. Quanto menor é o número de lojas, maior é a produtividade da loja. O grande desafio é continuar acertando bons pontos comerciais e continuar acertando a operação de loja para continuar vendendo muito na larga expansão. Quem tem um número, mas aí é atacarejo. Açaí, se eu não me engano, é 21 milhões por loja, com 300 lojas, mas é atacarejo. Agora, quando fala de supermercado, eu vou falar os caras top na produtividade por loja em rede, tá? Em rede. Porque se for olhar individual, o Andorinha é 76 milhões. Em rede, você tem o Taust com 24 milhões, mais 11 lojas. Você tem o Guanabara batendo 30 milhões por loja, é 28 lojas, é menos lojas do que o Sonda. Você tem o Confiança, que está ali nos 16, se eu não me engano, milhões por loja. São redes muito boas, que faturam muito, mas o Confiança também não tem, acho que não chega a 20 lojas, acho que tem umas 15, se eu não me engano. Mas por isso que eu admiro o número do Sonda, que ele tem 45. Se você pegar o ranking da Abras, poucas têm essa produtividade por loja no tamanho de 45 unidades. Por isso que o trabalho dos caras é digno de honra, certo? Vamos lá, passa. Agora vamos lá. Nós temos a venda, aí o balanço divulga alguns números interessantes. Que o primeiro é o CMV. Para ele vender 5,2 bilhões, ele tem um custo de 3.830 milhões, o custo de mercadoria vendida. E aí nós fazemos a conta inversa, pode passar, vai dar a margem dele bruta sobre vendas. Que aí, ó, então, ou seja, ele tem um lucro bruto de 1 bilhão 359 milhões de tudo que ele vende. Bruto, tá? Bruto, certo? Pode passar. E aí, cadê? Ainda não tá aí aqui pulou pro caixa, né? Aqui ele pulou pro caixa. Pera aí, passa um para frente, produção. Passa um para frente, que aí vai dar a margem, eu quero a margem. Tá, não, aí depois nós voltamos no caixa. Vamos lá. Pera aí. É aqui, olha só. Como ele vende 5,2 e o custo é aquele de 1 ponto alguma coisa bilhão, ele tem uma margem, olhando o CMV dele versus faturamento, de 26,18% de margem bruta sobre vendas sobre o CMV. Porém, lá no final eu vou mostrar algo. Ele tem cerca de 3% de verbas de acordos comerciais, que é grana pra caramba, que se ele não tivesse esses acordos e contratos, a margem dele iria para 29%. Mas está por fora. Então, 3% de verba e acordo durante o ano, eles levantam com o fornecedor. Que coisa pra caramba. E aí, o que acontece? Quando nós fazemos o EBITDA, que é o lucro antes dos empréstimos, o empréstimo ele não tem, empréstimos e os impostos, né, que é o RPJ e a contribuição social, a margem operacional do Sonda é de 1,82%, que dá ali um EBITDA de 94 milhões anual, tá? Mas a margem líquida da empresa como todo chega a 6%. Por quê? Porque depois entra os acordos comerciais e outras receitas, como aplicações financeiras, como também aluguéis de pontos comerciais dentro da própria loja. Então hoje o Sonda ele tem um lucro líquido de 6%, olhando tudo que ele arrecada. Mas a margem, se fosse só loja e vender mercadoria, é 1,82. É apertado, mas ele tem muito volume. É apertado, mas tem volume e ele recupera esse lucro de outro ponto. Então ele tem uma margem líquida de 6%. O lucro líquido que dá ali embaixo, ó, anual de 335 milhões foi o lucro líquido do Sonda em 2024. 335 milhões. Dá uma média de 27 milhões de lucro líquido por mês. Entendeu? Guarda esse número. 335 milhões deu no ano a rede. Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui. Tá? Para vocês entenderem tudo como funciona. Então, 335 milhões dividido por 12 dá 27,900 milhões por mês, dividido por 45 lojas. Ele tem uma média de 620 mil de lucro mês por loja, entendeu? Vamos lá.
620 mil por loja. 620 mil por loja. É um lucro bom, hein? É um lucro bom. Vamos voltar agora no caixa. Vamos falar de caixa, que aí os slides estão meio invertidos. Vamos falar de caixa. Ele terminou 2023, no balanço de 2023, com 1 bi e 20 milhões de caixa. 1 bi e 20 milhões de caixa. Já em 2024, ele terminou com 674 milhões em caixa. 674 milhões em caixa. Então, então, Thiago, o que aconteceu? A rede está dando prejuízo agora? Não. Eles retiraram parte desse dinheiro. Que aqui diz aqui, ó. Olha só esse número, então. Ó, principais fatores. Ele reduziu 33,9% no caixa da empresa. Primeiro, o número 1 ali, que está discriminado no balanço, ele retirou para pagar dividendos aos acionistas 284 milhões. Tipo assim, vamos se pagar aqui, nós sócios, seu Deus, se o restante da família dele, deve ter, não sei se o irmão dele é sócio, depois tem que olhar o quadro, societário. Deixa a Gabi colocar ali. Vamos ver para quem foi a grana. Então, ele tirou, deixa ela colocar ali. Eles tiraram do caixa para dividendo, para se pagar, fizeram uma retirada de lucro de 284 milhões, gente. Caramba, é grana, hein? É grana. Deixa eu fazer uma retirada do lucro aí. Quanto? 284 milhões. E aí dividiu ali entre os sócios. Por isso que o caixa deu ali uma cedidinha, né? Uma cedidinha. E, cara, vamos lá. Espera aí que a Gabi... Isso aí você tá mostrando na tela, Gabi? Sim. Aqui, ó. Quem tá? Vamos lá. Seu Delcir Sonda, Dona Irani Sonda, o Igor Sonda, o Cláudio, o Eric Sonda. Deve ser, talvez, filhos, irmão, eu não sei quem é quem na família aí. Depois nós dá uma pesquisada, certo? Pode voltar lá. Mas aí foi a galera que tirou aí. Seu Delcir é o maior acionista, né? Não, é um FIP Sonda ali. Deve ser uma holding. E depois teve outros pontos de retirada ali, certo? Mas eu peguei esse aqui que é o principal. Então isso aí, por isso que fez o caixa e diminuir, que houve retiradas de dividendos, né? De lucros, né? Vamos lá. Beleza, passa, produção. E em 2023, eles tiveram uma restituição de imposto de 72 milhões. Restituição de imposto. Caramba! Bom, hein? Então, eles contrataram uma empresa de recuperação de crédito e conseguiram recuperar 72 milhões em 2023. Muito bom. Tá, beleza. Vamos lá. Cadê? Aquela parte aí já passou. Então, aqui nós trouxemos alguns números, né? Performance, faturamento médio mensal, 9,62 milhões por loja, certo? Venda por metro quadrado, já falei, 4 mil. Produtividade de 51 mil por colaborador. Muito top esses números, muito bom. Seguido de... Aqui mostra algumas receitas operacionais complementares, que complementa o lucro líquido de 6%. E olha que legal. Verbas comerciais no ano arrecadaram 158 milhões. Equivale a 3%, 3,04% do faturamento bruto. Isso aqui é um benchmark, quem tem rede assiste, de quanto é capaz nós conseguimos levantar com o fornecedor, que é acordos com fornecedores, bonificações, verba de tabloide, ponta de gôndola, incentivo comercial. Aluguéis de ponto, eles recebem 14,5 milhões por ano. É quase 1 milhão e pouco por mês, só de aluguéis de lojas dentro do negócio. Sucatas e reciclagem, eles recebem 2 milhões e meio de sucatas e reciclagem. Tudo isso está lá no balanço. E eu traduzi e trouxe aqui para vocês. Certo? Beleza. Aí está aqui a discriminação da grana a mais que eles pegaram. Certo? Legal. E aqui, vamos lá. Tá, outra estrutura de despesas operacionais. Aqui legal, tem um número legal aqui também. Ó. Então, a estrutura de custo, né? Então tem um CMV de 3,830 milhões de bi, né? Pessoal, 582 milhões de despesa com salários, encargos, equivale a 11,22% da folha. É um valor meio que elevado, porque
estudos comprovam que 8% deve ser seu despesa com encargos. E aí tem os outras despesas, que é energia, manutenção, segurança, que dá 5,91%. E tributárias, 96 milhões, que deu 1,85%, que é baixo. É baixo os impostos, certo? Mas esses caras grandes, eles têm muita estrutura por trás, tem os melhores profissionais, tem condições de pagar a gente bem, né? Aí tá toda a estrutura aí, ó, de despesas, certo? E aí tá outra conta. Aí é o EBITDA da loja, né? Então, ó, faturamento bruto, menos CMV, lucro bruto, total de despesas, 1 bi 99 milhões, que dá o EBITDA antes dos impostos de lucro e contribuição, 94 milhões, certo? 94 milhões, certo? Aí depois tem o acréscimo das outras receitas. Tá. Total de despesas operacionais, 1 bi e 100 despesas operacionais. Beleza? Aí, ó, 53% de despesas das despesas, né? 53% o maior custo é com pessoas, 28% custo gerais administrativo e 19% de todas as despesas, tá? Todas as despesas. Por exemplo, eu não trouxe aí, mas a despesa de aluguel dele é baixíssima. É sinal que ele tem muito prédio próprio. A grande maioria é prédio próprio. Então você vê que os caras sólido. Certo? Beleza? Tá, aí tem as outras receitas. Ó, de resultado financeiro, depois do EBITDA, eles fazem 424 milhões de resultado financeiro. Mas esse resultado também tem um abatimento de 143 milhões. Certo? Então vamos lá. Legal. Total do lucro líquido, 335 milhões no ano de 2024. Certo? 335 milhões em 2024. Certo? Pode colocar aí, produção. Então aqui, deu ali, ó, forma do sucesso na varejo alimentar. Operação gera caixa, verbas de fornecedores, gestão financeira, otimização fiscal. Certo? Alguma das estratégias que eles usaram aí. Margem líquida final de 6%. A operação pura não gerou um lucro alto operacional. A rentabilidade vem principalmente do resultado financeiro. Verbas comerciais, otimização fiscal. Este é o modelo de negócio real do varejo alimentar brasileiro. Volume, giro, capital de giro negativo, gestão financeira sofisticado. Beleza. E aí, o que vocês acharam? Então, você vê que ele tem um aporte gigantesco de verba comercial, de 3%, é muita coisa. É diferente de outros players. Por exemplo, no Seta, nós não trabalhávamos com esses contratos fixos. Então, nós queríamos que tudo viesse por preço. Naturalmente, aumenta o EBITDA, entendeu? E depois, nós tínhamos assim, um momento de pedir verba, que era mês de aniversário e inauguração de loja, mas não tinha um contrato fixo anual como a maioria das redes de supermercados fazem. Já fica pré-estabelecido. Por quê? Porque nós entendia que o fornecedor fazendo a conta do outro lado, como se é uma rede muito grande, ele colocaria isso, te repassaria no custo do produto e você ficaria mais caro ou achatasse a sua margem. Você vê que a margem dele é um pouco achatada. Então, por isso nós não gostávamos de contrato. Nós gostávamos de falar para o fornecedor, não tem contrato. Então, você me dá o melhor custo possível. Aí o cara dava o melhor custo possível. Seco, sem contrato. Porém, quando chegava no mês de aniversário, nós chegávamos e metia na canela dele. Olhava todo o faturamento do ano, pedia 2%, 3%, variava de fornecedor para fornecedor, e o cara tinha que pagar, mas ele passou o ano inteiro sem pôr isso no preço. Essa era a estratégia do Seta, e muitos players de atacarejo também faz assim, não tem algo fixo. Porque se você deixa algo fixo, a negociação fica previsível. Previsível é a palavra, entendeu? E o fornecedor embute no custo. Então, nós gostávamos de tirar essa verba, mas sem o fornecedor provisionar isso no custo. Essa é a estratégia de rede grande, diferente da do Sonda. Então, ele já deixava livre, sabendo que tem ali seus 2 a 3% de verba. Agora, vamos olhar aqui a história do Sonda. Então, vamos lá. O Sonda Supermercados, há mais de 50 anos, temos orgulho de servir nossos clientes com produtos diversos, preço competitivo e um atendimento de primeira. Atualmente, são 40 lojas da bandeira Sonda Supermercados, 5 lojas da bandeira Cobal, que eles compraram esse Cobal e não mudaram o nome. Então, aí que dá as 45. E mais de 9 mil colaboradores que trabalham para garantir a qualidade dos produtos e atendimento diferenciado para nossos clientes.
Trabalhamos incansavelmente para garantir que nossos clientes encontrem tudo o que precisam em um só lugar, tornando suas compras simples e eficientes. Mix de produto que eu falo sempre, eu falei esse ano inteiro de mix de produto. Falo sempre. Além disso, nos dedicamos a oferecer um ambiente limpo, experiência de compra, seguro e acolhedor para todos os nossos clientes. Experiência de compra. Valorizamos cada intenção e nos esforçamos para superar as expectativas, proporcionando uma experiência de compra, nem sabia que está escrito ali, que deixará você satisfeito. Aqui você entra, cliente vira fã. Gostei. Peraí, o que falou ali em cima que eu não vi? Obrigado por escolher os dos supermercados como seu destino de compras preferido. Certo? Beleza. Vamos ver um pouco da história. Então começou ali em 1960. Vamos lá. A história teve origem em Erval Grande, Rio Grande do Sul. Cara, Erval Grande, se eu não me engano, começou o Zafari também. Acho que é a mesma cidade. No início de 1960, quando a família Sonda comercializava produtos alimentícios, tecidos e implementos agrícolas, que abasteciam os agricultores da região do sul do Brasil. No final da mesma década, a família mudou-se para a cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, dando início ao transporte de feijão para as capitais, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Legal. Em 1970, instalou-se em São Paulo, na zona cerealista do Brás, montando um pequeno comércio atacadista, certo? 1970. Em 1974, a família Sonda inaugurou seu primeiro supermercado, na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. E 6 anos depois, foi a vez da segunda loja em São Paulo, no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo, onde está ali o Bergamini, certo? Bergamini, Andorinha, Trimais. Graças à visão empreendedora da família, a empresa obteve sólido crescimento e, em pouco tempo, o Sonda se tornou-se a quinta maior rede de supermercado do estado de São Paulo, certo? Isso aí que ano que foi ali, que abriu no Jaçanã? Sobe um pouco. 1974. Aqui a história já pula para 2005. Em 2005 foi implantado o Sonda Delivery, site de e-commerce da empresa. O serviço atende toda a Grande São Paulo e proporciona aos clientes possibilidade de fazer suas compras com conforto e segurança, sem precisar sair de casa. Conta com serviço de entrega e retirada nas lojas. Cara, isso em 2005 está com a visão muito à frente. Beleza. Em 2006, a empresa inaugurou seu centro de distribuição com 208 mil metros quadrados à margem da Via Anchieta. Cara, gigantesca. Em 2008, o grupo adquiriu lojas da rede paulista Cobal e os supermercados Imbreira, um dos mais antigos da cidade de São José dos Campos. Legal, que é uma cidade muito próspera, é aqui do lado. No final de 2009, o Sonda inaugurou as lojas da Pompeia e da Maria Cândida, passando a contabilizar 24 lojas. Em 2011, em 2011, 2 lojas do Sonda tornaram-se 24 horas. Sonda Tatuapé e Sonda Água Branca. Olha só, interessante. Em 2012, no ano seguinte, foram implementadas grandes novidades e a rede expandiu-se. Em janeiro, o Sonda São Bernardo do Campo passou a ter atendimento 24 horas e em março o mesmo ocorreu com a filial da cidade Dutra. Ainda em 2012 foram inauguradas 5 lojas do Sonda espalhadas no interior, na Grande São Paulo e ainda na primeira loja no litoral paulista. Então ele abriu em Arujá, Barueri, Sorocaba, Taipas e São Vicente. A rede Cobal também teve inaugurações importantes, Freguesia do Ó, Cachoeirinha e 2 em Carapicuíba. Eles continuaram abrindo a bandeira Cobal. Em 2013 foram inauguradas 2 filiais, em Salto, e uma em Cabreúva e outra em Cajamar. Aqui é a terra do Marcelo Martins. Salto e Cabreúva. Beleza. Em 2015 foi inaugurada a segunda loja de Cajamar e as primeiras de Indaiatuba e Santo André. Em 2016 tivemos 2 inaugurações em Mirim e em Campinas, dentro do Shopping Parque das Bandeiras. Em 2018, contamos com mais 2 inaugurações, Rude Ramos, São Caetano do Sul. Neste mesmo ano, houve a troca da bandeira da loja Cobal Guarulhos para a Sonda Vila Galvão, certo? Em 2019, tivemos a inauguração da filial Estrada de Tapeceri, que é a mudança da bandeira Cobal Carapicuíba 3 para a Sonda Fazendinha. Então, depois foram tirando um pouco as marcas Cobal. No dia 5 de dezembro desse mesmo ano, inauguramos mais uma filial, Sonda Vila Romana. Já em setembro de 2023, tivemos a inauguração da filial São Caetano do Sul em uma loja com conceito diferenciado para atender a região com todo o carinho e cuidado que o Sol Sonda tem. Em 2024, completamos 50 anos de história. Atualmente, a rede Sonda conta com 45 lojas, sendo 40 unidades da bandeira Sonda Supermercados e 5 lojas da bandeira Cobal. Dessas, apenas uma funciona 24 horas. Eles extinguiram o atendimento 24 horas depois. Se fosse hoje, daria certo, porque hoje o que tem de bandeira em São Paulo
virando 24 horas, como o Taust, o Barbosa, o Carrefour voltou a ser 24 horas, tem a Rede Plus, tem loja 24 horas. Hoje é uma febre aqui em São Paulo de loja 24 horas. Dessas, apenas uma funciona 24 horas, que é o Sonda Tatuapé. Seguimos firmes no compromisso de oferecer qualidade, variedade e atendimento de excelência para nossos clientes. O que aconteceu com 24 horas no Brasil, mais necessariamente em São Paulo? Teve a febre, que teve muita loja do Extra, 24 horas. Depois o Extra deu para trás. Pão de Açúcar também tinha 24 horas, aqui em Taubaté. E acabou as 24 horas. Agora tá voltando tudo as 24 horas. Entendeu? Porque, cara, os hábitos são outros, a conta fecha e por aí vai. O Taust aqui, eu tenho relatos do pessoal chegar 1h da manhã lá, a loja está cheia. 1h da manhã. Entendeu? Do Taust. Então, o Taust todas são 24 horas. Eu acho que o Confiança também é 24 horas. Enfim, então isso aí mudou muito. Agora, eu vou falar outro ponto da virada. A última loja que eles inauguraram foi em 2023. E ano passado, eles venderam a rede para um fundo. Cara, e eu vou abrir aqui para vocês. A venda é bilionária. Vamos lá, coloca aí, produção. Sob nova direção, Sonda acerta a sua venda da sua rede por 3,5 bi para a americana Advent. Cara, 3,5 bi. A rede de supermercado Sonda, com forte atuação no estado de São Paulo, está às vésperas de uma negociação de impacto. A família proprietária acertou a venda de controle para a gestora norte-americana Advent em uma operação avaliada em 3,5 bilhões. A informação foi publicada pelo jornal Valor Econômico. Fundo imobiliário. Segundo o acordo, o grupo continuará controlador dos imóveis ligados à operação. Peraí. Os 40 pontos de venda da marca Sonda e os 5 supermercados global permanecerão sob propriedade da família Sonda. Quer dizer o quê? Que todos os pontos são próprios. Cara, isso é acachapante. Junto com seu centro de distribuição, que também é próprio. Isso permitirá à família criar um fundo imobiliário no qual esses ativos serão integrados. Após a formação inicial do fundo, a estratégia prevê expandir o portfólio com outras propriedades do grupo e comercializar cota para investidores externos, uma maneira de destravar ainda mais o valor da rede. Cara, vamos lá, pera, antes de eu continuar lendo isso aí, nós estamos falando de 45, olha só como o Sonda é coisa de louco. 45 lojas próprias, 0 dívida, tinha 1 bi em caixa em 2023. Caracas! Cara, é uma solidez pouco vista. Nós pegaríamos top 50 da Abras ali, top 50, poucos têm esse número aqui, viu? Poucos têm esse número de caixa aqui. Agora vamos para o pior. Eles venderam a rede por 3,5 bi. Quando se fala de venda de supermercado, a linguagem é 2 por 1, 3 por 1, do faturamento mensal. 2 por 1 é o valor médio de venda de supermercado no Brasil. 2 por 1. 2 vezes o faturamento. É o valor médio. O Sonda, ele é de 5,2 bi dividido por 12, então ele estava com faturamento médio de 433 milhões por mês. 433 milhões por mês. Se nós pegar os 3,5 bi, dividir por 433, equivale a 8 vezes o faturamento mensal. 8 vezes. É como se o Sonda tivesse vendido a rede 8 por 1. 8 por 1. E ainda ele vai continuar com os imóveis e vai alugar todos os imóveis para quem comprou. Cara, você tem noção? É muita grana. Muita grana. Agora vamos para outro número? Olha esse número aqui também. Qual era o lucro que deu? 335 milhões deu em 2024, certo? 335 milhões, para chegar no valor que os caras comprou, 3,5 bi, dividido por 335 milhões. 10 anos. Então, quem comprou vai recuperar esse dinheiro em 10 anos. A não ser que os caras aumentem a performance da empresa. Que eu acho muito difícil, nada melhor do que os donos fundadores. Porém, Gabi, esse lucro tende a diminuir. Por quê? Porque tem os aluguel. Então, o lucro não é 335 milhões, porque esses caras vão pagar aluguel. Vão pagar aluguel. Então, pode colocar aí 12 a 15 anos.
o Sonda rodando do jeito que ele está, para os caras recuperar todo esse dinheiro investido. Todo esse dinheiro investido, a não ser que ele aumente a performance. Né? Vamos supor, vende 9,6 milhões por mês cada loja, ele leve para 15 milhões. Aí ele paga boa parte disso com o lucro novo gerado, que não é fácil, eu acho difícil. Alguém chegar depois e fazer melhor que os donos, muito difícil. Aqui fala um pouco da história de novo, em 1974, em Erechim Grande do Sul, pelos irmãos Ide e Delcy Sonda. A rede chegou em São Paulo em 1980, com receita aproximadamente de 5 bilhões. A rede concentra sua atuação em São Paulo, onde mantém unidades, beleza. Vai descendo. Ó, o processo de venda vem sendo conduzido pela assessoria do Bradesco e estava em tratamento exclusivo com o Advent. Nas fases finais, depois de ter atraído interesse de grandes redes como Carrefour, Mufato e Grupo Pereira. Ou seja, teve outros grupos ali querendo comprar. Mas vendeu para esse fundo aí. Cara, acho muito estranho um fundo desse comprar. Era melhor os caras ali comprar. Né? Que são de supermercado, Mufato mesmo, comprou 10% do açaí. Então estão com bala na agulha. Né? Beleza, muito interessante esses números. Então, cara, os caras do Sonda sabem fazer dinheiro, velho. Esses caras sabem fazer dinheiro. Agora vamos ver aqui a avaliação das lojas. Eu abri algumas lojas aqui. Olha essa loja de São Bernardo. É uma nota 4,5 com 17 mil avaliações, velho. Essa loja deve vender muito. Muito, muito. Vamos ver fotos da loja ali, Gabi. O Sonda, e eu vou te falar uma coisa, tá? Ele não tem esse perfil dessas lojas modernas que estão abrindo. Como, por exemplo, a loja do Tausch, que é piso de granito maravilhoso, teto preto, arquitetura super moderna. Você pega hoje todo mundo abrindo essas lojas, aquela loja do X, que nós vimos no vídeo do X, extremamente moderna, a loja do Confiança. Não, ela tem uma arquitetura um pouco mais antiga, um passo antes dessa modernidade. Essa aqui é a loja de São Bernardo, ela deve ser a que vende mais, porque, cara, eu consigo entender isso pelo número de avaliações. 17 mil, passa gente pra caramba nessa loja, velho. Certo? Vamos passando um pouquinho das fotos aí, produção. Então você vê que é uma loja tradicional. Né? Passa ali na setinha. Aí, ó. Essa loja tem quantos caixas? 40 e poucos caixas tem essa daí, ó. Pra você ver, aquela crítica que eu fiz do X, só com 24 caixas, o Nagum abriu uma loja aqui só com 24, pode passar, isso aí é vídeo. Pode ir passando. Você vê que é uma loja que não tem nada demais assim de uau! É uma loja boa. Boa aí, ó. Hortifruti ok. Olha aí como é. Não é tão modernona como as lojas aí. Olha só. Essa fotografia é tipo, sabe quem? O Andorinha. O Andorinha é uma loja que não é moderna. Moderna assim na estética, na arquitetura. Igual o Festival. O Festival tem uma arquitetura incrível. É uma loja muito comum. Só que os caras devem ter uma operação muito forte de consistência, de fazer tudo bem feito. Né? Olha aí. Muito comum, muito comum. Nada extraordinário, nada extraordinário. Entendeu? É isso, beleza. Aí, ó, você vê, 4,5 é uma nota para 17 mil avaliações. Incrível. Entendeu? Ó, aqui, ó, São Bernardo do Campo. É uma baita cidade, o cara falando. O Sonda é a melhor opção quando se fala de variedade de produtos e marcas. Então, deve ter um mix do caramba, né? Aquilo que eu falo, os 7 pilares. O mix, a experiência de compra e por aí vai. Beleza. Vamos lá, produção. Vamos ver agora o Instagram do Sonda. É o Instagram? É. Vamos ver aqui como que é o Instagram do Sonda. Se nós conseguimos entender como a loja é por dentro. Tia, apareceu na tela aqui aí antes, Gabi? Mostra ladrão no meu Instagram, não quero ver ladrão no meu YouTube, caramba. Mostrou Lula, não mostra bandido aqui. Vamos lá, desce. Aí, ó, tá humanizado, tem uma moça colocando a cara aí, legal, uma influência aí. Bonito, porque as redes grandes não sabem fazer marketing, viu? Olha só, o que é um bom Instagram? Eu consigo enxergar a loja por dentro, sem nunca ter ido. Então, por exemplo, há muito tempo, anos eu não vou na loja do Sonda. Eu consigo ver o que a loja é boa, tá? Ó, todos os diferenciais evidenciados, ó, comida japonesa, ó, olha só que legal. Cara, um bom Instagram. Não tá aquilo só tabloide, aquela coisa ridícula. Olha, mostra o vinho. Muito legal. Tá de parabéns aí o Instagram. Bom, gente, foca em mim aqui, produção. E aí? Gostaram desse vídeo? Que história, hein? Que história, que top, bonito de ver.
bonito de ver. E agora eles repassaram a bola e estão com a bolada cheia da ganância. Eu vi uma outra matéria que estima-se que o seu Delcy, antes de vender, ele tinha uma fortuna estimada em 5 bilhões de reais. Imagine agora que vendeu. E ainda tem o aluguel dos pontos. Caraca, bonito de ver a prosperidade, bonito de ver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, agora imagine, esse vídeo aqui é o que eu falo. Você vai em muitos eventos presencial que não tem uma palestra no nível desse vídeo. Não tem. Você não... E eu fui em todos. Você não tem... A Gabi falou que nós falamos propriedade, que nós somos em todos. E esse vídeo aqui é uma baita palestra paga. Você viu? Cara, eu fui pegar os balanços. Nós fomos estudar os balanços, extraímos o número do balanço, estudamos a história, fomos atrás da venda. Cara, para trazer esse conteúdo para você desse supermercado. Isso, eu e a Gabi passou o dia estudando os números desse vídeo. Entendeu? Então é isso, gente. É nóis. Tamo junto. Não se esqueça. Evento presencial, te espero lá. É nóis.